Olá, hoje eu, professor Euclides, juntamente com a professora Juliana, vamos trazer uma aula de extrema importância para o trabalho do ajudador familiar sistêmico, seja ele um constelador sistêmico, um parapsicólogo sistêmico, um terapeuta em biosistêmico ou qualquer terapeuta que trabalhe em consultório sob a ótica das leis sistêmicas de Bert Hellinger. É a importância da percepção sistêmica, que é uma psicometria, classificado como um fenômeno paranormal pela parapsicologia científica. A percepção sistêmica é um fenômeno paranormal que ocorre quando você está atendendo o seu consulente em consultório ou mesmo fazendo uma constelação. Então você acessa informações do campo morfogenético especificamente de alguém, seja o cliente da constelação ou o seu cliente que você está atendendo em consultório, ok? Então vamos lá começar? Vamos lá. Então, a evolução terapêutica. Toda evolução terapêutica baseia-se em 3 impulsionadores: pensamento criativo, percepção e necessidade de superação. Então, à medida que evoluímos, também evoluímos na forma de se fazer terapia, surgindo assim uma nova terapia, pois tudo está permanente evolução. Tudo está em permanente evolução. Em consonância, hoje percebemos o campo informacional familiar, no caso o campo morfogenético, de um cliente de uma forma, porém amanhã a nossa percepção sistêmica, ela evolui porque o campo também está em constante evolução. Então, em consequência, mudará a forma que constelamos ou atendemos um cliente em consultório, visto que a percepção sistêmica é a verdade em movimento em plena evolução. Então, o que nos trouxe uma grande evolução do campo morfogenético mundial através da pandemia é que houve um acesso a maiores informações e essas informações elas se apresentam de maneira mais acelerada. Então, o campo morfogenético ele sempre estará em evolução e é muito importante que os profissionais de ajuda familiar sistêmico consigam desenvolver a sua percepção para que ele possa acompanhar a permanente evolução do campo morfogenético, o campo informacional familiar da família do cliente. Em realidade, trata-se de um diálogo perceptivo entre o profissional de ajuda familiar sistêmica com o campo informacional. O diálogo com o campo é uma ferramenta fenomenológica que exige o abandono das hipóteses e a rendição a esse mesmo campo. Então você sai do achismo e se conecta com esse campo, porque não há hipótese, e sim informações que trazem esse acesso respeitoso que você tem que ter com o sistema familiar do seu consulente. Pede para aceitar que cada vida é única, dirigida pelas forças do amor a serviço do destino coletivo. Então, quem é o ajudador familiar sistêmico? É todo aquele que se dedica a trabalhar com essa visão, seja no atendimento individual em consultório, tais como, parapsicólogos sistêmicos, terapeuta em biosistêmica, terapeutas e psicólogos de diversas matizes, que atuam também com a visão sistêmica familiar, além do constelador familiar sistêmico, que atua realizando as constelações em grupo. Então vamos falar um pouquinho de campos morfogenéticos. Então, no trabalho realizado pelo profissional de ajuda familiar sistêmica, é de suma importância entender e perceber o que são os campos morfogenéticos, o que são os campos mórficos, o que são os campos informacional familiar. Trata-se de um campo informacional da família do cliente disponível ao profissional de ajuda quando do seu trabalho e, para tanto, o mesmo deverá desenvolver a sua percepção sistêmica, além de atender os requisitos éticos
necessários nesse trabalho. Então, toda profissão, seja qual for, é preciso ter ética. Isso é muito importante. Então, os campos morfogenéticos é uma teoria. A teoria dos campos mórficos foi desenvolvida pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake e no seu livro Uma Nova Ciência da Vida, que foi escrito em 1981, ele apresenta então para a humanidade, para a sociedade científica, esses estudos que ele estava desenvolvendo sobre os campos morfogenéticos. Então, os campos morfogenéticos são o quê? São estruturas de probabilidade nas quais as influências dos tipos passados mais comuns se combinam para aumentar a probabilidade de repetição desses tipos. A energia do campo morfogenético age de ancestrais até os mais novos representantes de uma família biológica, que são os descendentes, e que pela ressonância morfogenética, essa energia reforça as modificações físicas e psicológicas dos seres humanos. Essa é uma definição do seu criador das pesquisas, Rupert Sheldrake. Então, continuando, você quer continuar, Juliana, por favor? Então, os campos morfogenéticos ainda, né? Os campos de ressonância mórfica é a memória de tudo que vamos vivenciando, né? Ou seja, tudo aquilo que nós vamos vivenciando é armazenado nesse campo de ressonância mórfica e tudo que foi passado no nosso sistema familiar de gerações, as gerações anteriores também, todas as informações estão contidas nesse campo morfogenético, nesse campo familiar. Assim, todos aqueles que estão na mesma frequência poderão fazer as mesmas coisas. Isso significa que os campos mórficos estão ligados a uma outra dimensão. Então, o campo morfogenético é uma força coletiva que dirige cada indivíduo. Podemos continuar, você não precisa. Quer continuar? Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cura sistêmica, né? A cura coletiva. Então, geralmente a cura sistêmica, ela atua em todas as dificuldades emocionais do cliente. Contudo, em alguns casos, onde há um trauma da infância, a dor imensa criada pelo trauma precisará, então, ainda ser tratado numa terapia em consultório para que seja dissolvido. Então, a cura psicológica do cliente, que é a cura individual, né? Aí também incluindo a cura biológica, mesmo que o trabalho familiar sistêmico em consultório tenha obtido relativo sucesso, então você é um terapeuta familiar sistêmico, você teve um atendimento, teve muito sucesso, então mesmo que isso ocorra, ainda poderá restar algo que não ficou totalmente resolvido. Isso significa que há algo mais oculto e sistêmico que precisará ser revelado através de uma constelação familiar sistêmica em grupo. Então, nós estamos partindo da premissa que o profissional de ajuda familiar sistêmico, atendendo em consultório, ele consegue olhar para todas as dificuldades, queixas, doenças emocionais, comportamentais, físicas, que estão sendo trazidas pelo consulente. Mas fica-se uma percepção que há algo mais oculto e que, para que possa vir à luz esse algo mais oculto e a partir daí serem criadas soluções e processos de cura coletiva, só através de uma constelação. Não é sempre que isso ocorre, mas por isso que a importância do ajudador familiar sistêmico, dele ter um método terapêutico para atender em consultório, como é o caso da parapsicologia sistêmica, e ao mesmo tempo ele poder dominar a constelação familiar em grupo. Caso ele não seja um constelador, ele pode encaminhar esse cliente para um constelador já sabendo qual é o tema que se precisa ser constelado em grupo, né? Então isso significa que há algo mais oculto e sistêmico que precisará ser revelado através de uma constelação familiar sistêmica em grupo. Isso significa também que há necessidade de uma reconciliação, que é uma integração entre polaridades. Essas polaridades apresentam-se nas dinâmicas familiares, ocultas ou não, vivida pelos nossos ancestrais, onde houve um perpetrador, uma polaridade, e sua vítima. É a outra extremidade da polaridade. Isso precisa ser integrado. É o chamado da reconciliação. Se não houver reconciliação, não há nenhum processo de cura.
essas polaridades apresentam-se nos conflitos. Um assassino e sua vítima, um homem abusador e sua esposa vítima. Então, enquanto isso não for visto e reconciliado de maneira atemporal, porque muitas vezes são dinâmicas que ocorreram há 3, 4, 5 gerações, muitas vezes a história da família não preserva mais essa situação, mas o campo informacional ele vai apresentar. Porque pode ser essa dinâmica pretérita do passado que esteja sendo apresentada através de uma causa oculta na vida do cliente, trazendo tanto peso e dificuldade. Então, como as frases de cura atuam no nosso DNA? Você quer ler, por favor, Juliana? Então, vamos falar um pouquinho sobre as frases de cura. Então, as frases de cura ou solução são usadas em uma constelação familiar sistêmica em grupo e também no trabalho em consultório realizado pelo ajudador familiar sistêmico, quando nesse caso em consultório se faz uso da hipnoterapia sistêmica. Então, seu manejo é importante, recurso para alcançar a solução de um trabalho de ajuda familiar sistêmico. Então, é de extrema importância, né? E vocês vão saber o porquê disso. Então, falando quanto às frases, só um pouquinho, Juliana. As frases de cura ou solução são utilizadas numa constelação em grupo. No trabalho em consultório, a principal ferramenta terapêutica é a hipnoterapia sistêmica, que através dos roteiros de relaxamento sistêmico, utilizam dessas frases com imagens de locais, cenário mais apropriado. Então, é o processo mais importante hoje que nós temos de processos de atendimento em consultório, onde há a busca da cura coletiva, é a cura de todo o sistema familiar. Então, a hipnoterapia sistêmica é a principal ferramenta da parapsicologia sistêmica, da terapia biosistêmica, e a sua apresentação diante da comunidade terapêutica vem sendo feita aqui junto ao Instituto Namaskar, porque faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho aqui, eu junto da Juliana, né? Então, quer continuar? Eu continuo. O seu manejo o quê? A hipnoterapia sistêmica, o seu manejo é um importante recurso para alcançar a solução de um trabalho de ajuda familiar sistêmica. Então, se você é um ajudador familiar sistêmico, seja um parapsicólogo sistêmico, seja um terapeuta em biosistêmica, seja qualquer tipo de terapia que você trabalhe sob a ótica das leis sistêmicas de Bert Helling, ou seja, ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Você tem que fazer uso, no seu processo de atendimento, das frases de solução. Só que você não está numa constelação. Então, essas frases de cura são inseridas em um roteiro de relaxamento sistêmico e são apresentadas ao seu cliente. Você fala, você pede para que ele repita. E como as pesquisas de Gariev, o cientista russo, biogeneticista, né, vem provando, as palavras utilizadas nas frases, elas causam alterações no nosso DNA, provocando o quê? A autocura, os processos de cura. Mas não são simplesmente palavras ditas ao vento. É importante que tipo de palavras que formam frases? Frases, né, dita pelo cliente, dita pelo profissional de ajuda para o cliente, pedindo que ele se repita. As frases que vêm dos nossos pensamentos também. E principalmente as frases quando você está no estado alterado de percepção anímica, que você leva o seu cliente através da hipnoterapia sistêmica. Perceba, não se trata da hipnoterapia tradicional que vai levar o seu cliente a um estado alterado de consciência, e sim a hipnoterapia sistêmica, que vai levar o seu cliente a um estado alterado de percepção anímica, ou seja, ele tem que estar ali atento, consciente, na postura de adulto. A única diferença é que quando você está constelando, o seu cliente ele está vendo todo o processo, ele se emociona. Essa é um indício que ele está num estado alterado de percepção anímica. E em consultório, através da percepção, através da hipnoterapia sistêmica, você leva o seu cliente a relaxar naquela cadeira tradicional do papai, e ali, passo a passo, com os roteiros, ele vai entrando num estado alterado de percepção anímica. Você faz uso de um recurso que é uma venda para que ele possa, desta maneira, introjetar internamente os cenários que você vai pedir para que ele possa, então, imaginar
além de repetir as frases que você vai solicitar, imaginar pessoas vivas ou mortas, seja da sua família ou outras pessoas. E a partir desse momento vai ser criado o quê? As reconciliações. Então, dentro do protocolo da hipnoterapia sistêmica, existem vários cenários que isso vai ser buscado. Então, para que haja a reconciliação com os avós, com os bisavós, para que você possa ser abençoado por eles, o melhor cenário é a igreja, que você imagina, você leva o seu cliente a imaginar. Para você tomar as crianças abortadas, seja sua ou da sua família, que você toma no seu coração, fazendo com que a consequência negativa do aborto deixe de existir, é um orfanato com crianças. Então, passo a passo, a hipnoterapia sistêmica ela apresenta um protocolo, que é o mesmo para situações que ocorrem, mas também é diferenciado porque cada cliente ele traz a sua história e a sua dificuldade relacionada com o seu sistema familiar. Ocorreu essa dificuldade, ela nasceu como? Através do desrespeito às ordens do amor, que foi perpetrada por ancestrais e também pelo cliente. Então a gente vai buscar novamente restabelecer o quê? O respeito às ordens do amor. Que haja o respeito do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Então, as frases de cura geram resultados nas dinâmicas de reconciliações, inclusões amorosas, integrações, aceitação, assentimentos. Assentimentos é o assentir. Sim a tudo como foi, a tudo como é. Reverências, que é o ritual que se vê numa constelação em grupo, você se curvando, por exemplo, diante de um pai, de uma mãe, honrar destinos difíceis, gratidão e outras que proporcionarão a força necessária ao trabalho. Então, como as frases de cura atuam em nosso DNA, esse é o capítulo desse assunto que nós estamos trazendo. Elas precisam ser ditas no momento certo, para atingirem seu destino de libertar as pessoas das amarras da identificação, do intrincamento, do emaranhado. É preciso ter uma pausa entre uma frase e outra. Por exemplo, eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Então essa pausa é muito importante para que haja o quê? Uma introjeção no coração, naquele estado alterado de percepção anímica que a pessoa está. Então, e às vezes é necessário repeti-la 2 ou 3 vezes até que seja interiorizada pelo cliente ou os representantes. Representante numa constelação, o cliente que participa da constelação e o seu cliente no seu atendimento em consultório. Em consequência, as frases de cura criarão um movimento de energia na direção da solução, ou seja, haverá o restabelecimento do fluxo do amor. Então, em tese, quando numa família tem muita dificuldade, muitos processos de doença, significa que esse fluxo do amor, essa ressonância de possibilidades não está havendo. E por que não está havendo o fluxo do amor? Porque houve o desrespeito às ordens do amor. Restabelecendo o respeito às ordens do amor, o fluxo do amor, como se fosse um rio de água cristalina, ele volta a correr em direção do mar. E é importante as pessoas falarem e elas sentirem, né, o que elas realmente estão falando. Por isso que muitas vezes a gente precisa repetir 2, 3 vezes, que elas não sejam apenas balbuciadas e nem impostas ao representante ou aquele que está pronunciando as frases, né? Porque às vezes ainda também não é possível. A gente vai ver numa constelação que às vezes precisa alguns outros movimentos acontecerem para que aquele representante ele consiga dizer determinadas frases de cura, né? Então isso também é bem importante. Por isso dessa percepção sistêmica, né? De estar centrado, de estar conectado a esse campo morfogenético. Então, continuando, como as frases de cura atuam em nosso DNA? As frases expressam os pensamentos que criam a realidade. Esses pensamentos podem ser conscientes ou ainda inconscientes. Eles desencadeiam reações químicas que produzem a emoção e a ação anunciadas pelo pensamento. A frase emite um pensamento que vai modificar a emoção do presente,
deve ser dito sem emoção ou entoação exagerada, de maneira neutra, centrada e determinada pelo constelador. É lógico que você vai, em alguns momentos, aumentar a entoação, diminuir a velocidade da frase, vai depender muito da situação, daquele momento e do local onde a pessoa está. Então, numa constelação familiar, essas frases necessariamente são necessárias que se digam de maneira bem neutra. No trabalho em consultório, você tem a possibilidade de criar uma entoação que não seja exagerada, mas que esteja de acordo com aquilo que você quer. Então, se você vai fazer uma afirmação que vai funcionar como uma reprogramação mental, tudo começa na parte anímica, dentro do sistema familiar, né, no corpo anímico do cliente, e vai criar uma ressonância na mente dela. Então, se você vai falar uma afirmação positiva, você pode, naquele momento, até criar uma entoação. É diferente de quando você fala em consultório, e é diferente um pouquinho quando você fala numa constelação que exige toda essa neutralidade. Continuando, então, nas pesquisas recentes, como eu falei na apresentação, né, do biogeneticista Pietr Gariev e sua equipe, está sendo feita na Rússia, né? Eu tive a oportunidade de traduzir do russo para o português, então você no nosso livro, Manual do Ajudador Familiar Sistêmico, vocês vão ter muitas informações sobre essas pesquisas que não tem nem na Europa ainda, porque são artigos científicos que ele escreveu e que foram colocados para o inglês e o português. Então, informações preciosas que vêm validar aquilo que Bert descobriu e que funciona muito bem, que são as frases de cura. Da mesma forma, a nova hipnoterapia sistêmica, ela faz uso das frases. Então, essas pesquisas vêm confirmar a eficácia das frases de cura dita numa constelação em grupo ou mesmo através da hipnoterapia sistêmica no trabalho em consultório. Nosso DNA é um biocomputador e as pesquisas estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura ou autocura e aos quais, atualmente, a nova parapsicologia sistêmica faz uso para consolidar seus novos conhecimentos. Quer continuar, Juliana? Então, vamos falar um pouquinho dessa reprogramação do DNA através da mente e das palavras. Então, o grupo de Gariev descobriu também que o DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de sintaxe gramatical semelhante à gramática da linguagem humana, levando-se a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas pela mente e também pela voz. O que quer dizer aqui que não basta simplesmente só pronunciar as palavras, né? Que é o que a gente tem falado para vocês nos slides anteriores também. Então, assim, no nosso entender, se confirma a eficácia das técnicas de afirmação, da hipnoterapia sistêmica e de imaginação criativa de cenário, que é o protocolo utilizado pela parapsicologia sistêmica. E é muito interessante quando a gente olha aqui esse processo de hipnoterapia sistêmica e imaginação criativa de cenários, porque é justamente isso, né? Você sentir e imaginar vivenciando aquilo que você está pronunciando, aquilo que o ajudador está colocando para você. Você vai imaginando e sentindo essas sensações, essas emoções, para então modificar esse comportamento do DNA. Não é à toa que o protocolo se chama imaginação criativa de cenário. Então, no trabalho, na constelação em grupo, o cliente não imagina nada, porque ele está vendo o campo ali, os representantes ali estão tendo dinâmicas, né? E o constelador identifica os bloqueios e ajuda nas soluções. Só que no trabalho em consultório, a venda que se coloca e você leva o cliente a relaxar, não é levar o seu cliente a estar no estado alterado de consciência, estar no transe. Isso é a antiga hipnoterapia, né? Você leva ele a estar presente, no adulto, consciente, utilizando todos os seus sentidos, com exceção da visão, por isso que entra uma venda. E aí, essa venda, para que ele possa imaginar
exatamente, não é visualizar, que ele possa imaginar internamente exatamente o cenário que o profissional de ajuda está pedindo que ele imagine. Uma igreja, uma praça, a casa da infância, o orfanato com criança, um pequeno cemitério de família onde estão enterrados os mortos da família, a casa atual para reconciliações entre marido e mulher, para desfazer a parentificação em relação aos filhos. Então, existe sempre um cenário adequado àquela dinâmica de conflito, de doença que foi gerada. E o profissional de ajuda, principalmente o parapsicólogo sistêmico, ele sabe qual o melhor cenário que vai ser utilizado. Então, no caso da constelação familiar sistêmica, esta atuação positiva das palavras começa pela aplicação de um bom centramento e das frases de cura que o campo informacional pede. É importante que você perceba que o centramento é um treinamento de posturas. Quais as posturas? Estar vazio, na postura de adulto, sem esperar nada em troca, respirando consciente. Aí você acessa o centro. E no centro sentimos leveza, como o Bert nos afirmou em um dos seus livros. Então, o centramento é uma fluência, não há uma fronteira, uma divisão entre o centramento e a percepção sistêmica. Qual é a diferença? Então, o centramento é posturas que você vai treinar e aplicar em você. E aí começa a percepção sistêmica, que é quando você acessa as informações de um campo mórfico, de um campo informacional familiar do seu cliente, seja numa constelação em grupo e no atendimento em consultório. A partir do momento que você está acessando essas informações do campo mórfico do seu cliente, aí já é a percepção sistêmica. Então ninguém entra na percepção sistêmica de uma hora para outra. Você primeiro precisa se centrar. E quando você acessa a informação daquele campo, um campo específico, não é de todo mundo, no consultório é do seu cliente, e se você estiver fazendo uma constelação, do cliente que você está a constelar. Então, é muito importante que a gente saiba a diferença. Não é uma fronteira entre um país que você para e dá o passaporte e espera a permissão de entrada. Não, é uma fluência. Então, o centramento é de suma importância, porque você entra nesse vazio. É como você, a partir desse centro, e você se conecta com o seu cliente, você vai acessar o arquivo acástico da família do seu cliente. Então, as informações pretéritas do passado, das dinâmicas que envolveram conflito entre antepassados, você acessa a dificuldade do presente e informações também do futuro. Isso nós vamos ver um pouco mais especificamente mais na frente. Então, uma das descobertas mais impressionantes diz que se nós adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal, olha como isso é importante. Se nós adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal e das imagens geradas pelos nossos pensamentos, então quando você pensa, você está trazendo imagens que acompanham o seu pensamento. O DNA se reprogramará aceitando uma nova ordem e uma nova regra a partir da ideia que está sendo transmitida. Então, como a Juliana falou antes, não é simplesmente falar. Todo dia, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Isso não vai funcionar se você não tiver num estado de muita emoção, que é um estado alterado de percepção anímica, que o cliente é levado numa constelação em grupo e você, profissional de ajuda, faz com que seu consulente possa alcançar esse estado alterado de percepção anímica. E como é que você faz isso? Através dos roteiros de relaxamento sistêmico utilizados pela hipnoterapia sistêmica, que faz uso de frases de cura. Então vocês percebem que há sempre uma lógica. Nós vamos finalizar essa primeira parte desta aula, a importância da percepção sistêmica, e logo estaremos trazendo para vocês a parte 2 desta aula. Um grande abraço. Até mais.